A história completa do Fusca, da Alemanha ao Brasil. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Você se lembra? Hoje vamos falar de um dos maiores ícones da indústria automotiva, o Fusca. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar nosso projeto no YouTube. O Fusca é um dos veículos mais conhecidos do mundo e é famoso por sua história e curiosidades. Neste vídeo, você vai conhecer a história completa desse incrível veículo, incluindo a versão a diesel, a curiosa versão com 4 portas e a sua chegada ao Brasil. Vamos começar! Antes de contar a história do Fusca no Brasil, precisamos voltar um pouco no tempo e ver como tudo começou. A história desse emblemático veículo começou por volta dos anos 30 na Alemanha, quando um certo ditador pediu para Ferdinand Porsche para desenvolver um carro compacto, barato e econômico para o povo alemão. Naquela época, a maioria das fábricas daquele país era especializada em carros de luxo, montados à mão e muito caros. Porém, para o contrato ser firmado, Ferdinand Porsche tinha que seguir uma determinada lista com exigências para a construção desse novo veículo. Essas exigências eram as seguintes: o carro deveria carregar 2 adultos e 3 crianças. Deveria alcançar e manter a velocidade média de 100 km por hora. O consumo de combustível, mesmo com a exigência acima, não deveria ser menor que 13 km/litro. O seu motor deveria ser refrigerado a ar, pois muitos alemães não possuíam garagens com aquecimento. O preço deveria ser menor que 1.000 marcos imperiais. Depois de todas essas exigências e de vários protótipos produzidos, em 1938 foi apresentado para o público este novo veículo, que inicialmente foi chamado de KDF Wagen e logo depois rebatizado para Tipo 1. O design do Fusca. O visual do Fusca era marcado pela carroceria de 2 portas com linhas aerodinâmicas. Já o motor de 4 cilindros refrigerado a ar era montado na traseira, enquanto na dianteira ficava o porta-malas, abrigando o estepe e o tanque de combustível. Por dentro, este veículo podia levar até 5 pessoas e uma pequena quantidade de bagagens atrás do banco traseiro. Em relação ao seu design, há quem diga que ele foi inspirado no Tatra T87. Apesar de todas essas semelhanças, não sabemos ao certo se isso é verdade ou mentira. Se você sabe se o Fusca teve seu desenho inspirado em outro veículo, deixe a sua resposta aqui embaixo no comentário do vídeo. As vendas do Fusca. As vendas do Fusca só foram ter força a partir de 1945. E daí para frente o Tipo 1, como ainda era chamado, foi exportado para vários países, inclusive para os Estados Unidos, onde fez bastante sucesso. Versões curiosas do Fusca. O Fusca é conhecido por suas versões curiosas. A primeira delas é a versão a diesel. Você pode até estar se perguntando se isso é possível. A resposta é sim, pois no início da década de 50, o diesel na Europa era muito barato. E o presidente da Volkswagen pediu apoio para desenvolver uma versão a diesel. Outra versão curiosa do Fusca foi a com 4 portas. Ela foi criada pela Karmann-Ghia, uma empresa alemã especializada em conversíveis. A versão de 4 portas nunca foi produzida em massa, mas foram feitos alguns protótipos que são bastante raros hoje em dia. Mas e quanto à chegada do Fusca ao Brasil? O Fusca começou a ser vendido no Brasil em 1950. O carro vinha desmontado da Alemanha e não era montado pela Volkswagen, que ainda não havia se instalado no Brasil. A empresa responsável pela montagem era a Brasmotor. A Brasmotor, também conhecida como Brastemp, antes de trabalhar com eletrodomésticos, começou suas atividades como importadora e distribuidora de veículos em 1947, e vendo o sucesso do Fusca pelo mundo, esta empresa resolveu firmar uma parceria com a Volkswagen para a montagem deste veículo por aqui. O modelo importado para o Brasil tinha o vidro traseiro dividido em 2. No ano de 1953, o Fusca deixou de ser montado pela Brasmotor e a Volkswagen assumiu a montagem do carro no Brasil, com peças vindas da Alemanha. O modelo produzido já era o que tinha janela traseira única oval. No dia 3 de janeiro de 1959,
foi iniciada a produção do Volkswagen Fusca no Brasil, sendo fabricado com peças nacionais em um galpão alugado no bairro do Ipiranga, em São Paulo. A falta de fornecedores de peças fez a Volkswagen sofrer para conseguir atingir o grau de nacionalização de 54% previsto em lei. Em 1965 foi lançado o modelo com teto solar, que ficou conhecido como Cornovagem. Logo o acessório foi rejeitado e muitos proprietários, incomodados com o apelido, mandaram fechar o teto. Mudou também as lanternas e a luz de placa. Em 1967, o Fusca adotou um motor de 1.300 cm3. O vidro traseiro ficou maior e o acionamento da seta foi para a coluna de direção. Foi também o fim do sistema elétrico de 6 volts para a chegada do de 12 volts. O novo motor 1500 de 52 cavalos chegou em 1970. Tivemos mudanças na tampa do motor, tampa do porta-malas e para-choques. O Fusca 1600 S chega em 1975 com carburação dupla e 65 cavalos, volante de direção esportiva de 3 raios, rodas aro 14 e painel com marcador de temperatura e relógio. Em 1984, o motor 1300 deixou de ser produzido. Agora passa a equipá-lo o novo motor 1600 mais moderno, e o carro passa a contar também com freios a disco na dianteira, mais eficientes. A lanterna modelo Fafá passou a ser padrão para todos os modelos. No ano de 1986 a Volkswagen parou de fabricar o Fusca, alegando que era um modelo muito obsoleto. Apesar de ser o segundo carro mais vendido daquela época, atrás apenas do Chevrolet Monza, em 1993 a empresa voltou a fabricar o modelo, conhecido popularmente como Itamar. Foi aprovada, então, a Lei do Carro Popular, que previa isenções e diminuições de impostos para os carros com motor 1.0, e o Fusca e o Chevrolet Chevette L, embora tivessem motores de 1.6L, foram incluídos. O carro vendeu bem, mas longe da meta esperada pela Volkswagen. Em 1996, a empresa deixou de produzir novamente o carro, com uma série especial denominada Série Ouro. A partir daí, ele só seria produzido no México. Nesse período foram produzidos no Brasil cerca de 42 mil exemplares. Ao longo dos anos, o Fusca passou por várias mudanças e melhorias, mas manteve seu visual icônico e sua reputação de ser um carro econômico, confiável e durável. Ele foi um dos carros mais vendidos no mundo por muitos anos, com mais de 21 milhões de unidades produzidas em todo o mundo. Infelizmente, a produção do Fusca foi interrompida, mas ele ainda é um carro muito querido por muitas pessoas em todo o mundo, incluindo os entusiastas de carros antigos e colecionadores. Em resumo, a história do Fusca é uma história de sucesso, inovação e perseverança. Mesmo após décadas de produção e milhões de carros vendidos, ele ainda é lembrado como um dos carros mais icônicos e populares de todos os tempos. Gostou desta história? Deixe nos comentários a sua história com esse carro fantástico e lendário. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ficar de fora das novidades do canal. Você se lembra? Até a próxima!